Bem-vindos! Hoje a gente mergulha num verdadeiro monumento da literatura. Guerra e Paz, do Lev Tolstói. Um gigante. Um gigante, exatamente. A gente está com os capítulos iniciais do romance e também um vídeo de apoio que ajuda a dar um contexto para essa obra que é colossal. E a nossa missão aqui, eu acho, vai além de só resumir a história, né? Com certeza. É tentar entender como Tolstói, logo de cara, já constrói os dois pilares que vão sustentar o livro todo. Que seriam a grande história, com H maiúsculo, e a vida individual. Isso. De um lado, essa imensidão da história, e do outro, a busca, às vezes desesperada, de cada personagem por um sentido no meio disso tudo. E essa busca começa, o que é bem irônico, não num campo de batalha, mas no lugar mais artificial que existe. Um salão da alta sociedade de São Petersburgo, em 1805. Assim, engolido pela guerra, mas que ainda se agarra com unhas e dentes às suas formalidades. E que formalidades! Nossa! A história já nos joga no meio de uma festa, um sarau na casa de Anna Pavlovna Scherer, que era uma dama de companhia da imperatriz. E a primeira frase do livro já é uma declaração de guerra. É verdade. Ela se vira para o príncipe Vassili, um convidado super importante, e ela praticamente assim cospe as palavras. Diz que não aguenta mais quem defende as infâmias e atrocidades desse anticristo. Se referindo a Napoleão Bonaparte, claro. Claro. A festa mal começou e o grande inimigo do Império Russo já foi chamado de Anticristo. O tom já tá dado. E é interessante porque essa cena tem várias camadas, né? Na superfície, a tensão é política. A aristocracia russa está, apavorada com Napoleão. É a tensão social que tá por baixo de tudo. A política vira quase uma desculpa, sabe? Pra eles medirem forças, pra ver quem tá por cima. A verdadeira guerra, nesse momento, é ali dentro. É dentro daquele salão. Exato. Exato. Cada palavra, cada olhar é uma manobra estratégica. E nesse campo de batalha de aparências, a gente conhece as peças do tabuleiro. O próprio príncipe Vassili é a definição do cortesão. Um homem que fala por frases feitas, sempre com um ar de indiferença calculada. Mas que, na verdade, está ali com objetivos muito, muito claros. Sim. Aí vemos também o príncipe Andrei Bolkonsky, um jovem militar bonito, casado com uma mulher linda, grávida, mas ele tem um tédio no olhar, um cansaço tão profundo que envelhece ele, né? Exato. E no meio dessa gente toda polida entra um elemento de puro caos. O grande Pierre Bezukhov. Exatamente. O Pierre, filho legítimo de um dos homens mais ricos da Rússia, um conde que está à beira da morte, e ele é o oposto de todo mundo ali. Totalmente. Ele é corpulento, é desajeitado, usa óculos e tem uma sinceridade quase infantil que, assim, simplesmente não cabe naquele ambiente. Ele olha para todo mundo com entusiasmo que ninguém ali compartilha. Ele não sabe jogar o jogo. E o príncipe Vassili, que é um mestre nesse jogo, olha para o Pierre e não vê uma pessoa. Ele vê um problema e, ao mesmo tempo, uma oportunidade. O vídeo que a gente analisou ressalta muito bem essa maestria do Tolstói em mostrar essas maquinações. O Vassili mal chega e já está agindo. Já está trabalhando. Já está trabalhando. Ele tenta arranjar um cargo diplomático para o filho, Hippolyte, que ele mesmo acha um imbecil. E, mais importante, ele já está planejando casar o outro filho, o devasso Anatoly, com a irmã do príncipe André. A rica princesa Maria. Exatamente. O salão é o escritório dele. Cada conversa é uma transação. É uma teia de aranha complexa. E a conversa principal da noite é o que faz essa teia toda vibrar. A figura de Napoleão. Sim. Tem o visconde francês, um emigrado, contando a história do assassinato do duque de Enghien, que foi ordenado por Napoleão, e pintando o cara como um monstro. E o salão inteiro concorda, sabe? É o consenso absoluto, todo mundo horrorizado. Um consenso que dura até o momento em que o desajeitado Pierre decide que é uma boa ideia expressar uma opinião contrária. E aí o que você acha? É pura ingenuidade dele? É uma vontade de chocar? Ou ele realmente acredita no que ele está dizendo? Eu acho que é uma mistura perigosa dos três. Ele é um idealista, acabou de chegar do exterior, tá com a cabeça cheia de ideias novas, ele não tem o filtro social que todo mundo ali tem. Não tem mesmo. Então, no meio daquele coro de condenação, ele simplesmente solta a bomba. Ele diz que a execução do duque foi uma necessidade de Estado. Imagina o choque. Mas, ele diz,
Napoleão é grande porque soube colocar-se acima da revolução, reprimindo os abusos e conservando o que ela tinha de bom. A igualdade dos cidadãos, a liberdade de palavra e de imprensa. E o pavor da anfitriã, da Anna Pavlovna, nesse momento não é só social, sabe? Por ele ter quebrado a etiqueta. É quase existencial. Sim. O Pierre, com essa sinceridade brutal dele, tá basicamente dizendo na cara de todo mundo que o pilar que sustenta o mundo deles, a monarquia, a ordem aristocrática, talvez não seja tão sólido assim. É como acender um fósforo num depósito de pólvora. Exatamente. Ele tá trazendo as ideias da Revolução Francesa para dentro da sala de estar da Casarina. É um choque total. O André, que até então só observava tudo com desdém, parece se interessar por um segundo. A anfitriã tenta mudar de assunto, apavorada. E o Pierre, sem entender o tamanho do que fez, tenta se explicar e só piora tudo. É um elefante numa loja de cristais. O que Tolstói nos mostra com o Pierre, já nesse primeiro momento, é a paralisia da inteligência sem propósito. Ele tem as ideias, a educação, a sensibilidade, mas ele não tem nenhuma direção. Exato. Isso o torna perigosamente influenciável, sabe? Suscetível a impulsos. É um arquétipo que a gente vê até hoje. A pessoa que sabe de tudo, mas não faz nada de concreto com aquilo. E acaba sendo levada. E essa falta de rumo fica ainda mais clara quando a gente sai do salão e entra numa conversa privada entre o Pierre e o André. É aí que a máscara do André cai de vez. Ah, sim. Se no salão ele era o tédio aristocrático em pessoa, na intimidade com um amigo, ele revela um desespero profundo. Ele faz um discurso pro Pierre que é de uma amargura que, nossa, corta. Ele basicamente destrói a imagem da vida que ele leva, a vida que todo mundo naquele salão inveja. É brutal. Ele aconselha o Pierre: não casa, meu amigo, não casa. Senão, tudo que tiveres de bom e nobre dentro de ti perecerá. Nossa. Ele fala: os salões, os disse que disse, os bailes, as vaidades, as nulidades, eis o círculo vicioso que não poderás romper. Ele está descrevendo a própria vida como uma prisão. E confessa que vai para a guerra não por glória ou patriotismo. Ele vai para fugir. Fugir da esposa, que ele acha uma mulher limitada, fugir dos salões, fugir de si mesmo. Ele diz com todas as letras: a vida que estou levando aqui não me convém. A guerra, com todo horror, parece para ele mais autêntica, mais suportável que um jantar na casa da Anna Pavlovna. É a busca dele por um propósito, mesmo que seja um propósito encontrado na destruição. E o contraste com o Pierre é gritante. O Andrei tem um plano de fuga, por mais cínico que seja. O Pierre não tem nada. Absolutamente nada. Ele promete para o Andrei que vai parar de andar com a turma do Anatoly Koraguini, o filho de Vasso do príncipe Vassili. Ele parece sincero, mas essa sinceridade dura o quê? Algumas horas? Nem isso. Na mesma noite, ele quebra a promessa e vai para uma festa com eles. Uma festa que termina numa das cenas mais tensas e, assim, bizarras do começo do livro. A cena da aposta na janela. É de tirar o fôlego. Totalmente. Um oficial bêbado, Dolokhov, um cara claramente perigoso, instável, aposta que consegue beber uma garrafa inteira de rum sentado no parapeito de uma janela do 3º andar. Com as pernas balançando para fora. É uma loucura. É uma loucura. E o Tolstói descreve a cena de um jeito que a gente prende a respiração junto. O silêncio, o vento lá fora, o rosto pálido do Dolokhov. É um microcosmo da própria guerra, né? Uma mistura de bravata, estupidez e um flerte direto com a morte. E ele consegue. Ele bebe a garrafa e volta para dentro, exausto. Aí o Pierre, completamente bêbado, fascinado por aquele ato de desafio, decide que precisa provar alguma coisa também. Ah, não. Ele pega outra garrafa e vai em direção à janela, pronto para fazer o mesmo. É o cúmulo da sua falta de direção. Ele quer imitar um ato de autodestruição sem nem saber por quê. E só não faz porque os outros o seguram. Exato. Então a gente tem esses dois homens, André e Pierre, cada um preso em sua própria gaiola dourada em São Petersburgo. André busca uma fuga na guerra e o Pierre se joga de cabeça no caos. São duas respostas diferentes para o mesmo vazio existencial. Mas Tolstói não nos deixa sufocar nesse mundo cínico.
Ele nos arranca de São Petersburgo e nos joga num universo completamente diferente. Sim, nos leva para Moscou, para casa da família Rostov. O coração pulsante e emocional da Rússia. E a transição é um choque deliberado. A gente sai dos salões silenciosos, calculistas, e entra numa casa que é o oposto. Barulhenta, caótica, cheia de jovens, correndo, música, risada. É uma desordem afetuosa. Isso, uma desordem afetuosa. Uma das fontes que a gente usou explica bem essa dualidade. São Petersburgo é a cabeça da Rússia, europeizada, fria. Moscou é o coração, a mãe Rússia, passional, autêntica. E a personificação desse coração é a jovem Natasha Rostov. Ela tem 13 anos e é pura energia. A primeira vez que ela aparece é icônica. Verdade. Ela simplesmente irrompe na sala de estar, uma menina de cabelos pretos, magrinha, cheia de vida, interrompendo os adultos para falar da boneca dela. Ela não tem filtros. É sentimento puro. E logo depois, a gente vê ela numa outra cena, trocando um beijo secreto com o primo mais velho, Boris, no jardim de inverno. É a descoberta do primeiro amor com toda a intensidade da adolescência. O mundo dos Rostov é governado pela emoção. É um mundo de uma vitalidade que contagia. Mas Tolstói nos lembra que mesmo em Moscou, a sombra do interesse e da morte está presente. Aí a narrativa nos leva para a casa do Conde Bezúkhov, o pai do Pierre, que está morrendo. E o que a gente encontra lá é, talvez, a cena mais sombria até agora. É de uma brutalidade chocante. Quase animalesca. O conde está no leito de morte, a casa está cheia de parentes, mas não tem luto no ar. O que tem é uma ganância febril. São abutres circulando uma carcaça. E a disputa se torna física. O príncipe Vassili e uma das sobrinhas do conde, a princesa Catarina, eles literalmente lutam por uma pasta de couro. Que está debaixo do travesseiro do moribundo. Exatamente, porque eles acreditam que ali dentro está um testamento que favorece o Pierre. Eles se agarram, tentam arrancar a pasta um do outro, enquanto o homem agoniza a metros de distância. Ali, o verniz da civilidade aristocrática que a gente viu no salão da Anna Pavlovna se desfaz completamente. Quando o que está em jogo é uma das maiores fortunas da Rússia, as boas maneiras somem. O que sobra é a ganância pura. Tolstói, que vinha de uma família aristocrática, conhecia isso de perto. É uma crítica devastadora à hipocrisia da sua própria classe. E é nesse cenário grotesco que a vida do Pierre muda para sempre. O conde morre, o testamento é encontrado e ele, o bastardo desajeitado que ninguém levava a sério, de repente vira o conde Pierre Bezúkhov, um dos homens mais ricos e cobiçados de todo o império. Ele herda uma fortuna e um problema gigantesco, o que fazer com ela e, mais importante, o que fazer consigo mesmo. Exatamente. A herança não resolve o vazio dele. Pelo contrário, amplifica. Agora ele tem todos os meios do mundo, mas continua sem propósito nenhum. Ele passa de um pária a um alvo para todos os caçadores de fortuna. Como o príncipe Vassili, que imediatamente vê nele o marido perfeito para a filha, a bela e fria Helene. Claro. Então, recapitulando, em pouquíssimos capítulos a gente foi da guerra de palavras nos salões, passando pela busca desesperada por sentido do Andrei e do Pierre, até a explosão de vida dos Rostov e a ganância crua em torno de um leito de morte. Tolstói pintou um panorama de uma sociedade inteira à beira do abismo. Sim. De uma forma magistral. A vaidade de um príncipe, a desilusão de um soldado, o primeiro amor de uma menina. Tudo isso para o Tolstói não é um desvio da grande história. Isso é a grande história. É a soma de todas essas vidas, né? É a soma, é o tecido da história. Ele nos mostra que as batalhas mais importantes, muitas vezes, não são travadas nos campos, mas dentro da alma humana. E para a gente terminar, tem um pensamento que o material nos provocou. O vídeo de apoio revela uma coisa fascinante. A ideia original de Tolstói não era escrever sobre as guerras napoleônicas. Não era, ele queria escrever sobre a revolta dezembrista de 1825. Exatamente, uma insurreição de oficiais do exército que, depois de serem expostos a ideias liberais na Europa, voltaram para a Rússia querendo reformas radicais. E ele percebeu que, para entender os rebeldes de 1825, ele precisava entender quem eles eram na juventude.
Ele teve que voltar no tempo até 1805 para encontrar as raízes daquele movimento. O que nos deixa com uma reflexão, então. Como essas cenas iniciais que a gente discutiu já têm as sementes dessa futura rebelião? Pois é, o idealismo do Pierre questionando a ordem no salão e o profundo descontentamento do Andrei com a futilidade da sua própria classe. Não são exatamente esses os sentimentos que, 20 anos depois, levariam homens como eles a arriscar tudo para tentar mudar o mundo? Fica a pergunta, né? O que acontece quando uma geração inteira, enviada para lutar em nome do Tsar, volta para casa percebendo que a verdadeira guerra a ser travada era dentro do seu próprio país?